Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 27 de novembro de 2020. Índice futuro formou um doji libélula no gráfico diário, mostrando incerteza e pressão vendedora também, o que pode ser o início de um movimento de correção. No gráfico de 5 minutos, houve tanto o movimento de alta quanto o movimento de queda. O mercado ele subiu um pouco e devolveu o que subiu, fazendo uma correção até a média de 200 períodos. O pregão começou logo aqui e ele chegou a formar ele rompeu a máxima de ontem na região de 110 mil, corrigiu até a região e por duas vezes houve o rompimento da média de 20 períodos, fazendo dois falsos rompimentos e formando um topo mais baixo que o topo anterior. Nesta ocasião, o que ele indica é que ele ia continuar em queda. A resistência que depois de rompida ela vira suporte, ela segurou o preço e ele formou um outro pivô. Esse pivô maior, dado que o movimento era de alta, ele dava a entender que o mini índice ia continuar subindo, e dado o tamanho também do pivô, da última correção aqui na média de 20 até a próxima correção, a gente poderia fazer a projeção aí para cima desse movimento, tá? Só que ele não voltou a romper acima do pivô, as médias se cruzaram para baixo e depois de uma lateralização ele formou em queda. Logo, deixa eu ajustar aqui. Esse comportamento aqui do mercado, ele não dava uma certeza de que ele ia continuar em tendência de alta, tá? Só depois que ele rompeu aqui a cabeça desse pivô e as médias se distanciaram, houve uma entrada aí de volume, o ABV e o MACD também estavam altistas, então tudo estava indicando que esse canal de alta ele ia persistir, tá? Só que foi frustrado quando as médias viraram para baixo e quem estava comprado aí foi estopado, tá? Trade também na ponta vendedora, somente se romper essa região de lateralização, mesmo assim a média de 200 logo embaixo, não dando nenhuma margem muito grande para a possibilidade de trade, porque a média é um forte suporte. Então, né, a relação risco-retorno não compensava, ok? Mini dólar, ele formou, por incrível que pareça, também um doji libélula, só que com um corpo levemente maior. E como também não foi um dia direcional, também não ensejou aí um trade de tendência. Ele havia feito aqui inicialmente um pivô de alta, só que bem no início ele rompeu esse pivô, fazendo uma máxima, e quando ele retornou até a média de 20 para voltar a subir, ele cruzou as médias para baixo, tá? Quem entrou aqui e fez stop barra, conseguiu aí alguns pontos. Vamos ver quanto conseguiu. Quem entrou aqui no stop barra foi poucos pontos, uma média de 20 pontos, tá? Depois as médias se cruzaram e não houve correção até a média de 20. Ele caiu forte e quando ele rompeu aqui a média de 200, ele dava a entender que ele ia cair mais forte ainda, porque a média de 200, um suporte muito forte, formou um candle barra elefante aqui baixista, aqui ó, sobre a média de
8 períodos, né? Então aqui ó, seria venda pesada, com a projeção aí desta queda para baixo, né? Só que voltou, e aí é o seguinte, né? Quando volta e as médias se cruzam novamente para cima e tudo mais, não, né, o mercado ele já fica lateralizado. Você pode ver que voltou, aí formou esse pivô aqui. Quando foi romper, ele parou exatamente no topo, e aí voltou. E aí quem entrou, se entrou muito apertado, foi estopado. Porque se entrou aqui ó, no rompimento, ele foi lá para acionar o trade e voltar e estopar, tá? Então, por isso que às vezes na verdade o trade de tendência, ele não, você pegar o primeiro pivô não compensa, tá? É necessário ter uma paciência para poder esperar a formação de outros pivôs, e também, é claro, né, se ele formou aqui uma máxima aqui, ó, ele formou uma máxima aqui, e aí ele voltou, e ele fez esse pivô, ele ainda está dentro, abaixo da última máxima. Então aqui, quando ele está aqui dentro, ele pode fazer o movimento que for, tá? A tendência, olha só essa perna de alta que foi formada aqui, a tendência, ela, né, ela continua com a força, com impulso, quando rompe, né, e não há as resistências acima, mais próximas, e você pode aí conduzir no trade, tá? Então, o mercado hoje foi muito ruim, né? Formou um doji libélula aí, tanto no mini índice quanto no mini dólar. O BOVA 11, ele também formou, né, obviamente, o doji libélula. E o stop, que antes era, que ontem de BOVA 11 era 105,10, ele já vai já para 5 centavos abaixo da mínima de hoje, em 106,6. Tá? 106,6. Vou colocar aqui 106,8, mas você sabe que é na região de 106,6, 5 centavos abaixo. Esse candle indica que vai haver correção, mas seu capital estará protegido, tá? Isso é importante. O small ETF do índice Small Caps está centavos aí para poder atingir o alvo, né? Mas como fez um candle pequeno, né, o que você faz? Você pega o seu stop, obviamente você vai colocar também 5 centavos abaixo da mínima de hoje, né? Se cair, você está aí ó, com lucro. Se continuar subindo, você permanece dentro do trade, tá? Na minha opinião, o Ibovespa, você pode ver que ele perdeu força. Você pode ver que no início do movimento, os candles, né, eles são de tamanho sim, normal, né, um tamanho considerável e um tamanho simétrico, né? Você pode ver que um após o outro há um tamanho, com algumas exceções, mas ele vem numa lógica, né? Ele tem um certo desempenho que ele vai se formando. E aí quando ele chega em uma determinada região onde que os candles eles são cada vez mais pequenos e principalmente são dojis, né? Esses três aqui são dojis, são candles que o preço de fechamento ele é quase no mesmo nível que o preço de abertura. Ele abriu, ele fez um movimento de alta, depois ele voltou e para fechar quase que no preço em que ele abriu. Tá? E também a oscilação que teve dentro do pregão foi muito pouca. Então já é o terceiro pregão onde é formado um doji com volumes abaixo da média. Então isso já mostra que há uma fraqueza, né? Não há volume suficiente. O tamanho do candle, ele é meio que proporcional ao tamanho do volume. E né, com candles pequenos, você pode ver que não teve volume e é iminente uma queda para o movimento de correção. Dado que o SP500 ele também permanece dentro de uma região de lateralização e os candles também foram muito pequenos. Também foi o terceiro doji, sendo que os dois dojis anteriores
são baixistas, e o doji de hoje foi um doji levemente altista, mas não quer dizer nada, tá? Só lembrando, para quem não é nosso assinante, que a Black Friday ela está acabando, né? Só temos aí mais 5 horas para adquirir o nosso curso Fundamentos de Análise Técnica na Udemy, ok? E também para quem quer ser assinante, nosso assinante, no primeiro mês nós temos uma condição especial, basta ir no nosso canal no Telegram para poder ficar por dentro aí da nossa promoção de Black Friday, ok? Então, até a semana que vem, um abraço a todos e a gente se vê.